Olá, boa noite a todos. Já tem um tempo aí que a gente não faz uma live, né? Então a gente tá voltando aqui. Deixa eu ver se eu coloco um efeito legal aqui. Vamos lá, vamos escolher. Então, pessoal, tô fazendo essa live hoje com o objetivo de falar qual que é a dificuldade, né? A dificuldade principal em relação à vida espiritual, né? Qual que é a nossa luta, o que a gente tem enfrentado, qual que as afrontas interiores, né, internas, principalmente a batalha que a gente tem conosco mesmo. E Deus tem falado comigo algumas coisas, eu gostaria de compartilhar com vocês. E a principal dificuldade que a gente tem não é de hoje, né? As principais obstáculos, dificuldades, enfrentamentos que todo cristão tem são os mesmos que muitos cristãos tinham no passado, né? Que é a luta da carne contra o espírito, que uma vez que você entende qual que é o chamado de Deus, qual que é a direção que Deus tem para nós, quando você é convencido pelo Espírito Santo do caminho que você tem que trilhar, daquilo que você tem que fazer, porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, né? Não tem outro. Eu posso estar aqui na live, eu posso estar pregando no altar da igreja, na rua, no ônibus, em qualquer outro lugar, colocando um texto na legenda do Instagram, como eu sempre coloco, mesmo com as melhores intenções, mesmo sabendo que isso é o caminho correto a traçar, com a convicção que eu tenho, que o Espírito Santo colocou nas nossas vidas, no nosso coração, através da palavra, através da Bíblia, através da verdade, através de Jesus, do sacrifício. E eu posso falar tudo, mas olha, quem dá o crescimento não sou eu. Quem dá o crescimento, não sou eu que dá o crescimento. Quem dá o crescimento sempre é Deus, como Paulo fala, olha, Apolo pode plantar, eu posso regar, mas quem vai dar o crescimento é Deus. Então eu gostaria de compartilhar com vocês essa noite isso. Qual que é a principal dificuldade do cristão? O que não só o cristão evangélico, mas todo aquele que crê em Deus, qual que é a principal dificuldade? O que mais influencia? O que mais pega pra gente? O que mais vem nos afrontar? O que mais vem mexer conosco? E é muito na área espiritual e principalmente gera no emocional, né? Aquilo tudo que afeta a área espiritual vai afetar a nossa área emocional e, consequentemente, as outras áreas da nossa vida. Então, o que eu quero compartilhar com vocês hoje é uma situação que tem acontecido desde que o mundo é mundo, desde que o homem se entende por homem e desde que o homem entende que existe um Deus. E o que afronta, o que mexe conosco é essa batalha da mente, é essa batalha interior, é essa luta que a gente tem da carne e do espírito. Nós somos, os seres humanos, nós somos uma tricotomia, né, que nós temos corpo, alma e espírito, e todos três devem adorar a Deus, mas tem uma batalha aí, tem uma batalha gigantesca aí, que quando a gente é convencido pelo Espírito Santo, o trajeto que a gente tem que ir, o destino que a gente tem que percorrer, como que a gente tem que caminhar, que rota que a gente tem que pegar, a gente começa a enfrentar essas coisas. Principalmente um cristão, ele, para não ser excluído, né? Porque eu acredito que a maioria das pessoas, de qualquer meio que for, quer ser aceita, né? A gente quer ser aceito.
E não tem nada de errado a gente ser aceito, mas a gente tem que guardar os nossos princípios. E a gente também não tem como é, é, colocar ou exigir que as pessoas elas vivem aquilo que a gente vive. Não é por obrigação, não é por violência, não é por nada disso. Tudo aquilo que a gente tem que fazer na nossa vida é por amor, não é verdade? Então, o maior enfrentamento que a gente tem é no nosso interior. É, muitas coisas podem acontecer externas que podem influenciar a nossa vida, mas a maioria das coisas que nos dificulta em relacionamento, nos dificulta numa progressão profissional, nos dificulta é, na realização de sonhos, nos dificulta é, a conquistas, nos dificulta a aceitação, dificulta em tantas coisas, porque essa guerra que a gente tem, essa luta que a gente tem interna, e algo dentro da gente, ele vai falar mais alto, né? Muitos, talvez vocês já ouviram, e eu gostaria de compartilhar com vocês, né, uma pequena história bem rapidinha. Sendo um proprietário dessas lutas. O Joseph Silva está perguntando do que se trata essa live. Ô Joseph, essa live se trata de qual as nossas maiores dificuldades. O que nós enfrentamos hoje dentro do nosso interior, no nosso espírito, na nossa alma, qual a nossa luta, qual a nossa dificuldade. Né? Eu sou um pastor evangélico, mas independente da sua fé, eu creio que essa realidade também acontece aí com você, acontece com todo mundo. Então tudo isso que acontece no nosso interior, tudo isso que flui do nosso interior, essa realidade ela vai aflorar no externo. Ela vai gerar algo na nossa conduta, no nosso dia a dia, no nosso futuro, naquilo que a gente faz hoje no presente, naquilo que vai acontecer. E essa luta é a luta interior, é a batalha da mente, é a batalha da alma, a batalha do espírito. Então, tratando aqui de uma situação, um homem de negócios, ele tinha uma rinha de galo, de luta, então ele ganhava dinheiro com isso. E toda vez que ele ia colocar essa luta, ele sabia quem ia ganhar, ele sabia o que galo ia ganhar. E ele escolhia os dois galos, vamos colocar aqui, fictício, tá bom? Um galo negro, um galo branco. E toda vez que ele ia colocar o galo, ele sabia qual que ia ganhar. Um dia, uma pessoa perguntou ele e falou com ele. Falou assim, como que você sabe que vai ganhar? Porque eles vão batalhar entre si, como que você sabe? E ele falou assim, olha, é muito simples. Quando eu quero que o branco ganhe, eu alimento ele mais na semana. Quando que eu quero que o negro ganhe, eu alimento mais ele na semana. Então, como que a gente tira a aprendizagem disso? Como que a gente aprende em relação a isso? Dentro do nosso interior, o que vai vencer é aquilo que a gente alimenta mais. Se você alimenta mais o amor, você vai ser uma pessoa mais cordial, uma pessoa mais paciente, uma pessoa mais bondosa, uma pessoa que realiza, agrada as outras pessoas e se realiza também. Quando você coloca alguma coisa contrária na sua vida, quando você fala, quando as suas palavras são palavras negativas, quando as suas palavras são palavras que não vão direcionar a sua vida para o bem, você vai ser uma pessoa amarga, você vai ser uma pessoa que reclama, uma pessoa que murmura, uma pessoa que nada tá bom, uma pessoa que tudo tá ruim, uma pessoa que não vence, uma pessoa que tem dificuldade para relacionar, uma pessoa que tem dificuldade de vencer, dificuldade de fazer planos, dificuldade de cumprir os planos que talvez tentou fazer. E por que isso tudo acontece? Porque é uma escolha, né? Em Provérbios, Salomão diz, assim como eu acredito na minha alma, assim eu sou. Então, assim como você acreditar que você é na sua alma, você vai ser. Se você acreditar que você é um vencedor, você vai vencer. Se você acreditar que você pode, você vai conquistar. Se você acreditar que você é valente, você vai ser um guerreiro. Se você acreditar que você é covarde, você vai apanhar. É uma realidade. O seu interior é que define quem você é. O seu interior é que vai direcionar a sua vida, que vai te dar um destino, que vai movimentar a sua estrutura física, espiritual e emocional. Entende isso? Aquilo tudo que você precisa escolher para a sua vida
você precisa ter o discernimento que isso tem a ver com a sua alma, que isso tem a ver com o seu interior. Então, o que, que tem alimentado a sua alma? Olha, a física, os estudiosos da área de alimentos diz que você é aquilo que você come, não é verdade? Se você come alimentos saudáveis, você vai ser uma pessoa saudável. Se você come alimentos que não são saudáveis, você vai ter um metabolismo ruim. Então, na vida espiritual também é. Você é aquilo que você alimenta. Se você se você tem relacionamentos que não são relacionamentos eficazes, que são relacionamentos que não vai te levar, não vai agregar na sua vida algo de bom, então esses relacionamentos, a sua vida não vai ser boa. Mas se você tem relacionamentos, se você tem amizade, se você tem pessoas ao seu lado que procuram viver bem, que procuram fazer o bem para as outras pessoas, que procuram fazer o bem para si mesmo em primeiro lugar, então sua vida vai ser boa. Isso não quer dizer que a gente não vai passar dificuldades na vida, muito pelo contrário. O próprio Jesus disse que no mundo a gente teria aflições, mas para a gente ter bom ânimo, que se ele vencer o mundo, a gente também vai vencer. E eu gostaria de compartilhar aqui uma palavra com você que Paulo, o apóstolo Paulo, ele diz, e é muito forte. Está em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo de número 13. Olha o que ele diz. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não use a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda lei se resume num só mandamento: ama seu próximo como a ti mesmo. Mas, se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. E ele continua dizendo no versículo 16: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflitos um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. As obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. Olha que coisa forte. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões, e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, também andemos pelo Espírito. Olha que coisa forte, gente. No versículo 13, é muito forte, ele diz: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião às vontades da carne. Ao contrário, sirvam-se uns aos outros mediante ao amor. E ele continua falando: toda lei se reúne num só mandamento: ama teu próximo como a ti mesmo. Mas, se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para que não se destruam mutuamente. Então eu quero falar para você, que coisa forte, que coisa é isso, a luta da carne contra o espírito. A luta da carne a gente chama de pecado. Tudo aquilo que nos tira do centro da vontade de Deus. Tudo aquilo que nos tira do foco, tudo aquilo que nos atrapalha, tudo aquilo que nos impede, tudo aquilo que nos impede de romper, de avançar, de viver um sonho, de melhorar, de crescer. Tudo isso nos impede, porque quando a gente dá lugar à carne, a carne é que domina. E os desejos da carne não são bons. Os desejos da carne, eles são egoístas, eles são possessivos, né? Então, quando a gente está sendo guiado pela carne, muitas das vezes a gente vai ter, as pessoas são guiadas, né? Elas vão ter, olha só o que vai acontecer. As obras da carne são manifestas: imoralidade sexual,
impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Olha só, quando a gente é guiado pela carne, quando a pessoa se deixa guiar pela carne, todos esses sentimentos se afloram. Todos esses sentimentos se tornam naturais, que a gente pode chamar de concupiscência, ou seja, uma coisa que não é boa, mas que a gente adapta com essa coisa. Essa vira uma normalidade na nossa vida. E quando isso vira normalidade na nossa vida, os nossos olhos são tampados, a gente não consegue enxergar aquilo que verdadeiramente tem valor, aquilo que verdadeiramente é a essência que Deus colocou na nossa vida. Olha, Deus não colocou a essência em nenhum homem a maldade. Deus não colocou a essência em nenhum homem a inveja, o vício, sabe? A violência, seja ela de que forma for, seja violência verbal, física, de afronta, seja ela qual for. Deus não colocou isso no nosso coração. Deus colocou amor, porque Deus é amor. Então eu quero falar para você que está assistindo aqui ou que vai assistir depois, busque a melhor essência que tem dentro de você. Busque a melhor essência que Deus colocou em você. E existe essa essência? Claro que existe. A essência que Deus deixou é o fruto do Espírito. E que é o quê? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Ao contrário das obras da carne, que o apóstolo Paulo diz assim: eu os advirto como antes já os adverti. Quem pratica essas coisas não herdarão o reino dos céus. Olha só. Quem se deixa levar pela carne, ou pelo corpo, ou pelos desejos da alma enganoso, quem se deixa levar por isso, Paulo falou, eu advirto vocês, como eu já adverti anteriormente, não herdará o reino dos céus. Não sou eu que estou falando, gente. Não sou eu. Isso é Bíblia. E eu não posso ir contra a Bíblia, eu não posso ir contra a palavra de Deus, eu não posso ir contra a voz de Deus. E a voz de Deus está falando, quem pratica essas coisas não herdará o reino dos céus. Talvez muita gente pergunte, o que eu preciso fazer para ir para o céu? O que eu preciso fazer para ser salvo? A primeira coisa é aceitar Jesus como único e suficiente Salvador. Porque lá em Romanos 10, a partir do versículo 4, diz assim, com o coração se crê, mas com a boca se confessa para a justiça. E é necessário que os homens me confessem publicamente diante dos homens, e eu reconhecerei diante do meu Pai que está no céu. Mas se os homens me rejeitarem mas se vocês me rejeitarem diante dos homens, eu também o rejeitarei vocês diante do meu Pai que está nos céus. Não reconhecerei vocês. Então, isso é muito sério. Então, como que eu faço a primeira coisa para herdar o reino dos céus? Aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Ok? Mas não é só isso. Tem como perder salvação? Claro que tem. Aqui a Bíblia é clara. Mas a gente precisa ter uma vida de transformação. A gente precisa deixar o Espírito Santo entrar na nossa vida e deixar ele fazer aquilo que ele foi designado para fazer. Quer nos dar o destino, quer nos dar o direcionamento, quer nos mostrar o caminho. O Espírito Santo faz isso. O Espírito Santo nos dá destino, o Espírito Santo nos mostra o caminho, o Espírito Santo nos ensina, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É ele que nos mostra, sabe? E eu gostaria de pedir você para dar lugar ao Espírito Santo. Que você dê lugar ao Espírito Santo. Sabe por quê? Porque as obras da carne elas têm que sumir da nossa vida. Porque a gente precisa ter uma vida de transformação. A gente precisa ter uma vida transformada. E essa vida transformada a gente tem que deixar, a gente tem que querer, a gente tem que escolher. Sabe? O Espírito Santo convence, mas Deus deixou para nós o livre-arbítrio. A escolha é minha, a escolha é sua. Você que vai escolher ser ajudado. Você que pode escolher se deixar ser ajudado. Você que define que tipo de vida você quer viver. A escolha não é externa, a escolha é sua. A escolha é interna. É você que precisa escolher que tipo de vida que você quer viver. Que tipo de vida você quer viver? Que tipo de situação
você quer para você? Que tipo de situação você quer para sua família? Que tipo de sonho você quer para os seus pais, para os seus filhos, para os seus irmãos e principalmente para você mesmo? Que tipo de vida você quer? Então essa escolha é você, porque Jesus já escolheu o que ele tinha a fazer para mim e para você. Ele morreu a nossa morte para a gente viver a vida dele. E ele não tem vida medíocre para nós, ele tem vida e vida em abundância. Ele diz em João 10:10, o diabo vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância, e a tenham em abundância. Abundância é totalidade, abundância é ser cheio da presença de Deus, abundância é você viver com sobras, isso é abundância. E Jesus é muito, além de tudo aquilo que a gente precisa, ele é mais do que aquilo que a gente merece. É tudo que a gente precisa, mas é mais do que aquilo que a gente merece. Então eu quero falar para você, olha, eu te convido nessa noite que você que está aí. Talvez você não me conhece, talvez é a primeira vez que você está me vendo. E eu quero convidar você a abrir seu coração para que você possa deixar uma palavra de Deus entrar no seu interior para sua vida ser transformada. Eu gostaria que você deixasse sua vida ser transformada, não por mim, porque eu não posso fazer nada. Eu só posso vir aqui e dirigir algo para você. Eu só posso vir aqui e mostrar o meu amor por Deus e que você receba esse amor de Deus. E o que Deus tem para nós? Deus tem para nós uma vida sublime. Deus tem para nós uma vida maravilhosa. Deus tem para nós uma vida para a gente viver alegre, para a gente viver feliz. Isso não quer dizer que nós não vamos ter problemas. Volto a falar isso. Problemas faz parte do homem. E o problema nos faz crescer. O problema nos faz aprender. Os problemas nos faz prosseguir. Né? E se nós não aprendemos com o problema, a gente vai ficar repetindo. A gente vai ser reprovado em todo o tempo. E uma pior coisa que tem é a gente ser reprovado. A pior coisa que tem é você ir fazer uma prova e ser reprovado. Passar ali um tempo todo da sua vida, passar um ano, já pensou? As pessoas que entram numa escola passam o ano todo e é reprovado porque não se dedicou. Então, quando a gente não aceita uma mudança, quando a gente não aceita uma nova filosofia de vida, quando a gente não aprende com os nossos erros, essas coisas vão se repetir. Então, nós não estamos livres de problema. Eu não estou falando que vai acabar, você vai aceitar Jesus, sua vida, os seus problemas vão acabar. Muito pelo contrário, não é isso não. Você vai ter que amadurecer, nós vamos ter que crescer. A gente vai ter que aprender todo dia. Eu aprendo todo dia, eu não sei tudo. Eu não sou dono da verdade, a verdade está aqui. A verdade está aqui, é a Bíblia. Então, se você quiser a verdade, busca ali a verdade na Bíblia. Mas uma coisa, eu não sou dono da verdade. Eu tenho a verdade e compartilho a verdade, mas não sou dono dela. Ela é para todo mundo. Entende? A verdade é para todo mundo. Então, as obras da carne, a gente tem que acabar com essas obras da carne. A grande batalha nossa, do ser humano, é a batalha interna. É a batalha da carne contra o espírito. E as obras da carne não vai levar ninguém para a vida que Deus preparou para nós, que é uma vida celestial. As obras da carne, muito pelo contrário, vai tirar as pessoas da vida eterna. Mas é o fruto do Espírito, pelo contrário, a Bíblia vai falar, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade. E no versículo 23, ele diz assim, ó, mansidão, domínio próprio. Ele diz assim, contra essas coisas não há lei, não há lei. Contra essas coisas não há lei. Presta atenção, contra o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Ô Larissa, obrigado, viu? Docinho, um abraço para todo mundo aqui. Obrigado pelas palavras aí, viu? Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Então a grande luta do cristão é essa, gente. De qualquer ser humano, né? A gente também está com saudade, viu, Larissa? Dá um abraço na sua mãe, todo mundo aí. No Harrison, né? Olha, a luta de todo ser humano é essa luta do espírito contra a carne. Então a gente tem que entender. A gente tem que entender e aceitar que a gente vive na área espiritual. A gente tem que aceitar que a gente tem uma certa miséria. Que a miséria é falta de alguma coisa, sabe? E o ser humano que está dominado pela carne, ele é miserável. Ele é miserável de quê? Miserável do espírito. Miserável da bondade de Deus. E Deus não tem uma vida miserável para mim e para você. Muito pelo contrário, ele tem uma vida abundante. Uma vida de bênção.
A palavra de Deus fala que as bênçãos seguirão aqueles que creem. Você não precisa correr atrás das coisas. As coisas vão vir até você porque Deus escolheu assim. Deus ele quer fazer isso para você. Deus ele quer trazer as bênçãos dele para você. Você não tem que correr atrás de nada. Ele vai direcionar a sua vida de acordo com a escolha que você fizer, de acordo com aquilo que você deixar ele movimentar na sua vida, de acordo com o que você deixar ele atuar na sua vida. Como eu disse, eu não sou dono da verdade, eu tenho a verdade. E essa verdade eu compartilho com você. E essa verdade é a palavra de Deus. É o amor incondicional de Deus. Então, em Gálatas, ele mostra as obras da carne e o fruto do Espírito. E nós é que temos que discernir. Nós é que temos que escolher. O prato está posto. Ele já colocou para mim e para você. Ele já deixou para mim e para você. Ele já deu gratuitamente para mim e para você. A gente só tem que apropriar, a gente só tem que tomar posse, a gente só tem que viver. E muitas das vezes as coisas acontecem contrária àquilo que a gente imagina porque a gente está fora do prumo, porque a gente não está direcionado, porque a gente precisa ser direcionado pelo Espírito Santo. E se a gente não aceitar a direção do Espírito Santo, quem vai dirigir a nossa vida é a carne. E se a nossa vida é dirigida pela carne, só vai ter frustração. Pensa num... Olha, eu gostaria que você pensasse que está me ouvindo. Aqui em Gálatas fala quais são os frutos da carne. Eu vou repetir os frutos da carne aqui e você vai me falar se você conhece ou você vive. Se essa situação na sua vida, se você conhece alguém e se você pensa que essa pessoa é feliz. Olha só, as obras da carne são imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Você já viu alguém viver essas coisas e ser feliz? Você já viu alguém viver essas coisas e estar pleno? Gente, não tem como. Quem é dirigido pela carne só vai ter frustração, só vai ter batalha, só vai ter guerra, só vai ter sofrimento, só vai caminhar ladeira abaixo. Até Paulo fala aqui, eu os advirto agora como eu já adverti vocês anteriormente. Quem pratica essas coisas não herdarão o reino dos céus. Não sou eu que está dizendo, está aqui. Você pode ir lá no livro de Gálatas, você pode pegar a sua Bíblia, independente da religião que você está. Pega a sua Bíblia, pega na epístola de Paulo, que Paulo escreveu, a carta que Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo 5, no versículo 19 ao versículo 21. Você pode ler aí, está escrito, não sou eu que digo, não. Quem está falando aqui é a Bíblia. Quem pratica essas coisas não herdarão o reino dos céus. E a gente não pode deixar de falar a verdade. A gente não pode esconder aquilo que está escrito. A gente não pode deixar de revelar aquilo que é, gente, aquilo que acontece. Não tem como. Certo? Mas ao mesmo tempo, ele nos garante que a gente pode viver uma vida diferente. Que a gente pode viver uma vida plena, cheia da presença de Deus. Não, volta a falar, não quer dizer que a gente não vai ter problema. Não quer dizer que a gente não vai enfrentar batalha. Não quer dizer que a gente não vai enfrentar luta. Mas isso tudo é para que a gente possa crescer, que a gente possa amadurecer, para a gente aprender. Deus não é um Deus mesquinho. Deus não é um Deus carrasco. Deus não é um Deus carrasco. A palavra veio aqui. Deus não é um Deus carrasco. Deus é um Deus de amor. Você acha que Deus tem prazer na sua luta? Você acha que Deus tem prazer no seu enfrentamento, nas guerras que você vive? Lógico que não. Mas Ele permite isso para a gente entender que Ele tem um caminho melhor para nós. Que tem um caminho melhor. Que Ele não tem um caminho de miséria, Ele tem um caminho de abundância. E o caminho de abundância que Ele tem é viver uma vida pautada no Espírito. E quem tem uma vida pautada, direcionada pelo Espírito, é aquele que tem o Espírito Santo. E para ter o Espírito Santo de Deus, precisa receber Jesus em primeiro lugar. Porque o próprio apóstolo Paulo escreveu, junto com Lucas, né? Lucas escreveu em Atos dos Apóstolos, que Jesus disse, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. E ele disse, olha, eu vou para o Pai, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então eu quero te falar uma coisa,
O fruto do Espírito é para quem é batizado com o Espírito Santo, é para quem recebeu o Espírito Santo, é para quem aceitou a crucificação de Jesus, é quem aceitou o sacrifício de Jesus, é para quem reconheceu Ele como Senhor e Salvador. E aí você vai ter o fruto do Espírito. Essas obras da carne vão passar. Elas vão ficar reais nesse mundo? Claro que vão. Elas podem te afrontar em algum momento da sua vida, pode tentar te lembrar alguma coisa da sua vida, com certeza. Mas a palavra de Deus também vai falar em Tiago que sujeitai-vos, pois, a Deus, então resistir o diabo, ele fugirá de você. Não tem como você resistir o diabo. Não adianta se você achar que é forte. Você tem que sujeitar primeiro a Deus. Sujeitar primeiro a Deus é aceitar o domínio dele, é aceitar o governo dele, é aceitar a autoridade dele, é aceitar o amor dele, é aceitar as bênçãos dele, é aceitar as manifestações gloriosas dele, mas também é aceitar o direcionamento. Não tem como. Olha, eu quero falar uma coisa aqui para você. Nesse mesmo capítulo de Gálatas, no versículo 5, versículo 1, diz assim, olha, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixe submeter novamente ao jugo de escravidão. Olha, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Não volte às práticas passadas, porque antes você era escravo. Para que você vai se tornar escravo? Eu vou dar um exemplo para você aqui bem claro, muito claro mesmo, para você entender isso. Para você entender o que é você amar a Deus. Porque Deus te ama. Independente se você amar Ele ou não, Ele vai te amar. A essência de Deus é amor. Então eu quero falar uma coisa para você aqui que você entende uma vez por todas. Vamos lá. A gente precisa aceitar a direção de Deus, certo? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Olha, Cristo nos libertou para a gente viver uma vida livre, não viver uma vida de escravo, não viver uma vida de escravo, não viver uma vida de prisão, de grilhão, não, muito pelo contrário. Não de vício, não de droga, não de prisão, sabe? Não de ameaças, não de medo, pavor, pânico, nada disso. Ele nos chamou para uma vida alegre, uma vida feliz, uma vida de bênção, uma vida de glória, uma vida com a presença de Deus dentro de nós. Existe vida melhor para a gente do que Deus dentro de nós? Então eu quero te falar. Ele tem princípios e a gente precisa viver os princípios da palavra de Deus. E os princípios da palavra de Deus não são pesados. Entenda isso. Os princípios da palavra de Deus, eles não são pesados. Eles não são pesados. Porque aquele que a aceita vive uma vida leve. Aquele que tem uma vida de Deus vive uma vida leve. Eu quero te falar uma coisa. Qual a dificuldade que você tem de se relacionar com Deus? Qual a dificuldade que você tem de se relacionar com o seu Criador? Qual a dificuldade que você tem de se relacionar com Alfa, Ômega, o Deus Todo-Poderoso? Ele não tem dificuldade de relacionar com você porque ele escolheu relacionar comigo e com você. Qual a dificuldade que você tem? Se é um exemplo claro, a gente entra no emprego para trabalhar, a gente segue, independente das convicções que a gente tem, olha, independente das convicções que a gente tem familiar, independente dos princípios que a gente tem pessoais, independente das filosofias de vida que a gente tem, quando você está no emprego, você não precisa seguir lá missão, visão e valor da empresa, a política da empresa. Você não tem que se enquadrar na realidade. Imagina uma empresa que tem 20 mil pessoas trabalhando na empresa. Vamos falar uma empresa menor, uma empresa que tem 500 pessoas trabalhando. Você vai entrar naquela empresa, aquelas 499 pessoas vão ter que adequar a sua realidade de vida? Ou você vai ter que se adequar à realidade de 500 pessoas numa política, numa direção, em princípios daquele lugar. Então, quando você aceita trabalhar nesse lugar, você para receber o seu salário no final do mês, para você receber ali do suor do seu sustento, você não se enquadra naquelas regras. E tem várias regras numa empresa. Eu, como consultor empresarial, ajudei a criar algum desses princípios, alguma dessas políticas, alguma dessas normas. Já ajudei a criar essas normas de empresa como consultor empresarial, ok? Eu já ajudei a criar. Então, você entra naquele lugar, você entra na empresa e você tem as regras ali para cumprir, mas porque você tem uma remuneração, você aceita aquelas regras, mesmo que elas vão contrário, talvez, aquilo que você acredita, mas por você estar ali, você aceita. E no reino de Deus, não é a mesma coisa, porque é muito diferente. Porque os princípios de Deus são princípios
para nos abençoar, são princípios para nos fazer crescer, são princípios para nos impulsionar, são princípios para nos dar maturidade, para nos dar um destino, para nos dar uma visão, para mostrar o futuro, para que a gente viva pautado no amor de Deus. Então existem princípios também, e esses princípios da palavra de Deus são princípios que muitas vezes vão te afrontar. São princípios que muitas vezes eles vão mexer com a sua estrutura, eles vão mexer com a sua alma, eles vão mexer com o seu interior, mas esse é o propósito, para que você deixe o seu interior ser mudado, para que você deixe que isso venha ser transformado na sua vida. Né? Você que está entrando aí agora, que não me conhece, né? Eu também estou fazendo aqui no meu canal, no meu perfil do Instagram, vou sortear dia 26 agora, um iPhone XR 128 GB. Se você ainda não me seguiu lá, se você deseja ganhar esse iPhone aí, tá lá no destaque, você entra lá no primeiro destaque, vai lá no post oficial, segue as regrinhas lá, quem sabe eu posso te entregar para qualquer lugar do Brasil, ok? Então, quem sabe você vai ser o ganhador. Só seguir essas regrinhas, estou sorteando esse iPhone XR com 128 de capacidade, ok? De memória. Se você quer ganhar, quer se concorrer aí, entra aí no meu perfil, me siga aí, siga as regrinhas lá para você ganhar. Mas voltando aqui, eu quero falar para você o propósito dessa live. O propósito dessa live é mostrar quais as afrontas que a gente tem no nosso interior. O que a gente tem de afronta no interior? Entrou meu irmão aí, um beijão para você, brother. O Heller, meu irmão, beijo no seu coração, na família aí. Deus abençoe. Então a gente tem essa luta interna, a gente tem essa guerra interna, a gente tem essa guerra do nosso interior, que muitas das vezes vai levar a depressão, vai levar a problemas psíquicos, a problemas psicológicos, a problemas almáticos. Então tudo isso vai nos afrontar. Então essa guerra é no nosso interior, é a guerra da carne contra o espírito. E essa guerra, gente, ela é terrível, porque ela nos leva para caminhos que a gente não está, muitas vezes, a gente não traçou para ir nesse caminho. E só tem uma forma de você vencer. Só tem uma forma de você vencer. É deixando Deus te guiar. É deixando o Espírito Santo te guiar. Se você deixar o Espírito Santo te guiar, você vai tomar as decisões corretas, você vai viver pautado naquilo. Olha, eu quero ver, se você conhece uma pessoa que tem essas características, não é bom estar junto com essas pessoas? Olha só, uma pessoa que é amável. Olha, presta atenção, não é bom você estar do lado de pessoas que têm essas características. Olha, uma pessoa que é amável, uma pessoa que é alegre, uma pessoa que transmite paz, uma pessoa que é paciente, uma pessoa que tem amabilidade, ou seja, que leva esse amor aos outros, consegue tocar com o seu amor às outras pessoas, que é uma pessoa bondosa, uma pessoa fiel, uma pessoa mansa e uma pessoa que tem domínio próprio. Não é bom relacionar com essas pessoas, não é bom ter relacionamento com essas pessoas nos engrandecem, essas pessoas nos melhoram. A gente é melhorado quando a gente convive com esse tipo de pessoa, a gente cresce quando a gente convive com esse tipo de pessoa. Então, se a gente cresce convivendo com esse tipo de pessoa, nós temos que, a partir do princípio que a gente tem que ser esse tipo de pessoa. E para a gente ser esse tipo de pessoa, a gente tem que receber o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é o Espírito Santo. E só tem uma maneira de receber o Espírito Santo, é recebendo Jesus como Senhor e Salvador. E aí você vai receber o Espírito Santo de Deus que vai te direcionar, né? Então acabar a depressão, não vai acabar problema, porque eu volto a dizer, problema faz parte da vida do ser humano. Aonde tem homem tem problema, gente. Todo mundo é diferente um do outro. Independente da fé que a gente tem, independente da família que a gente vive, a gente tem conflito até com o irmão dentro de casa. Então isso vai existir. Isso não vai acabar. Mas a maneira que a gente lidar com isso sim vai mudar. Quando a gente é transformado, quando a gente aceita a transformação de Deus, essas coisas vão mudar na nossa vida, com certeza. E essas coisas vão mudar para melhor, sabe? Você vai sentir melhor, você vai sentir uma pessoa mais feliz, você vai sentir uma pessoa mais disposta, você vai sentir uma pessoa que acredita nos seus propósitos. A pior coisa que tem é você deixar você mesmo não acreditar em você, você mesmo acreditar que você não é capaz, você mesmo duvidar da sua capacidade. E eu quero falar para você, muitas das vezes as pessoas enxergam em nós coisas que nem nós mesmos enxergamos. Já reparou isso? Muitas pessoas enxergam coisa em mim e em você que a gente não enxerga, que às vezes a gente acha
que isso não faz parte da nossa vida. Não, eu não sou assim não, essa pessoa está falando isso, mas eu não consigo ser isso não, não tem essa capacidade não. Tem sim, porque essa capacidade foi Deus que colocou em você e você precisa apropriar dessa verdade, você precisa tomar posse disso, você precisa viver isso. E eu quero te incentivar a viver isso, quero te incentivar a você procurar ser uma pessoa cheia de Deus, uma pessoa cheia do fruto do Espírito, uma pessoa que deseja, olha, Cristo nos foi, a palavra diz, Paulo fala, olha, Cristo nos chamou para a liberdade, foi para a liberdade que ele nos chamou. Que coisa linda que ele fala, olha só, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto permaneçam firmes, não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Cristo não tirou algema, não tirou grilhão, não tirou problema da alma, não tirou problema psíquico, não tirou problema emocional, para que a gente volte a viver essas coisas novamente, não. Muito pelo contrário, se você viver um relacionamento abusivo, seja livre disso. Tenha um relacionamento com Jesus que os próximos relacionamentos vão ser melhores, sabe? E se você é um agente e se você é que oprime as pessoas, se você é que, sabe, sufoca no relacionamento, eu quero falar para você, deixa disso. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou e não volte ao jugo de escravidão, não vive isso mais não, gente. Acabou esse tempo da gente viver escravo, acabou esse tempo da gente viver preso numa emoção, num sentimento, numa palavra que alguma pessoa falou da gente, alguém nos afrontou, alguém te minimizou, alguém te humilhou, alguém fez algo contra você que te deixou triste. Para de ficar guardando isso dentro de você, sabe? A gente tem que deixar de ser almático, a gente tem que ser espiritual, a gente tem que ser pessoa cheia de Deus. Então não deixa essas coisas te alcançar, não. Eu sei que tem dias difíceis, é verdade. Tem dia que é difícil demais, tem dia que a gente custa vencer mesmo. Mas eu quero te falar, bem-vindo, esse é o mundo. A gente não está livre dessas coisas, não. Tem dia que vai ser maravilhoso. Tem dia que vai ser maravilhoso e a gente corre o risco desse dia ser maravilhoso, a gente esquecer de quem está do nosso lado. E quando a gente passa o dia difícil, quando a gente passa o dia mal, a gente acha que ninguém está lembrando de mim, ninguém está me ajudando. Mas no dia que você estava bom, você lembrou de alguém. Então a gente tem que, sabe, a vida é uma via de mão dupla. Em todas as coisas da nossa vida é uma via de mão dupla, não é via de mão única. Não é eu mesmo e eu de novo, não. É eu, você e o próximo. Eu vou ser uma família, eu vou ser uma comunidade, eu vou ser uma geração, eu vou ser um país, eu vou ser um vizinho, um bairro, eu vou ser um trabalho, eu vou ser uma escola. A gente tem que relacionar sempre com vários tipos de pessoas, todos os dias da nossa vida. Não viva num mundinho fechado, não. Aprenda todo dia, cresça todo dia, mas principalmente busque Deus. Deixe, sabe, você ser uma pessoa agradável. Deixe você levar amor, que você leve paz, que você leve amabilidade, que você tenha domínio próprio, que você tenha luz, que você seja uma pessoa agradável, que você seja uma pessoa que ajude os outros, que você seja uma pessoa que preocupa com os outros, que você seja uma pessoa que dá a mão aos outros, que você seja uma pessoa que suporta os outros, que você seja uma pessoa que ajude os outros a carregar as cargas, que você seja uma pessoa amiga, que você seja uma pessoa que doa o seu ombro, que doa o seu ouvido, sabe? Que alegra com a alegria dos outros, não só quando a pessoa está triste e entristece com ela, mas que alegra com a vitória do outro também. Sabe, porque essas coisas da carne tem que acabar. A gente tem que ver coisas do Espírito, porque nós somos semelhantes. Não tem ninguém melhor do que ninguém, nós somos iguais. Nós somos feitos pela mão de um mesmo Deus, nós somos criados pelo mesmo Deus. Então eu quero falar para você, seja essa pessoa que Deus te escolheu para ser. Viva tudo aquilo que Deus escolheu para você viver. Aceite tudo aquilo que Deus tem para você. Já estou finalizando aqui. Eu gostaria de agradecer cada um que esteve comigo, mas eu quero lembrar você. Estou sorteando aqui no meu Instagram um iPhone, gente, um iPhone XR 128 GB. Entra ali no destaque, se você não me segue, vai lá, concorra lá ao iPhone, ok? Quem sabe eu vou ter o prazer de te entregar. Eu vou entregar em qualquer lugar do Brasil. Sou aqui de BH, mas vou mandar para você no correio aí de qualquer lugar do Brasil e você vai ganhar esse prêmio aí tão legal. Olha, eu agradeço você que ficou aqui comigo, você que está chegando agora, e eu quero abençoar a sua vida. Você quer ser abençoado? Olha, eu quero ser abençoado todo dia. Quero abençoar a sua vida, sabe? Eu quero pedir que você seja uma pessoa iluminada. Quero pedir a Deus que alcance a sua necessidade. Eu peço a Deus agora que Ele entre no seu coração, que Ele sonde o seu coração, que Ele ajude naquilo que você precisa, que Ele te socorra aonde você precisa de socorro,
que Ele te deu o destino que você precisa de ter o destino, que Ele te deu o amor, que você mereça o amor, que Ele te faça feliz, sabe? Eu quero ser esse abençoador da sua vida nessa noite. Você não entrou aqui à toa. Você que vai assistir depois, você que está assistindo, em qualquer momento que você assistir, eu quero ser um abençoador da sua vida. Quero te abençoar. Eu te abençoo. Eu te abençoo agora. Eu te abençoo nesse momento. Que você tenha uma noite tranquila, sabe? Eu tenho percebido que muitas pessoas, com tantos problemas que estão acontecendo, têm perdido sono, não têm conseguido dormir, têm tido noites difíceis, sabe? Mas eu aprendi uma coisa com o rei Davi. O rei Davi, ele escreveu no Salmo 3:5: Eu deito e durmo e acordo, porque o Senhor me sustenta. Eu não sei porque o Espírito Santo trouxe isso aqui agora, sabe, nesse momento. Mas talvez você que está me assistindo aí agora, você que está assistindo, talvez você está com insônia, talvez você está com uma luta para dormir, talvez você passa a madrugada toda virando para um lado para o outro e não consegue dormir. Tem dificuldade, preocupação, estresse, ansiedade, todo esse tipo de coisa, né, que tem afrontado a nossa alma nesses tempos, não é verdade? Essas doenças da depressão é pior do que o vírus da Covid, né? Tem afetado a alma de muita gente. Mas eu quero profetizar na sua vida uma noite de sono abençoada. Então eu quero te ensinar um segredo. Você que está aí comigo até agora. Você foi abençoado, eu quero te ensinar um segredo. Antes de você dormir, você vai falar 3 versículos, dependendo da sua fé. Acredite, a Bíblia é verdade. Salmo 3,5 diz assim: Eu deito e durmo, e torna a me levantar, porque o Senhor me sustenta. No Salmo 4, no versículo 8, diz assim: Eu deito e logo pego no sono, porque o Senhor é a minha segurança. Então eu quero te ensinar, antes de você dormir, a orar 3 versículos. Salmo 3,5: Eu deito e durmo, e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustenta. Salmo 4, versículo 8: Eu deito e logo pego no sono, porque o Senhor é a minha segurança. Salmo 23, versículo 1: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu quero te ensinar a você orar a palavra, a você orar antes de dormir. Fala esses versículos. Salmo 3,5, vou repetir para você. Eu deito e durmo e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustenta. Salmo 4, versículo 8. Eu deito e logo pego no sono, porque o Senhor é minha segurança. Salmo 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Por que viver uma vida preocupada? Por que viver uma vida de ansiedade? Por que viver uma vida de depressão? Por que viver uma vida de insegurança, de incertezas? Se você tem tudo aquilo que você precisa, se você tem Deus, o seu ajudador, aquele que te ama. Quero deixar essa palavra para você, um conforto no seu coração, mas também quero te entregar um presente. Quero te entregar um iPhone XR com 128 GB de memória. Me segue aí no perfil, entra aí, siga as regrinhas, está lá no destaque. E quem sabe eu vou te entregar esse telefone. Quem sabe você vai ser o ganhador desse telefone. Qualquer lugar do Brasil eu vou te entregar. Qualquer lugar, vou mandar pelo correio. Entra lá, siga as regrinhas lá, ok? Agradeço você que esteve aqui nessa live. Essa live foi com um tema, a dificuldade dos cristãos nos tempos de hoje, né? As lutas, as guerras, e essa guerra é tão antiga. E eu sei que você aprendeu. Se você chegou e não pegou desde o início, não vou deixar aqui no IGTV não, tá? Eu vou salvar aqui e vou deixar no meu canal do YouTube, PR Albert Gil. Você pode procurar lá e se inscrever lá. Eu vou deixar, lá tem outras mensagens também que você pode ser abençoado lá. Mas entra aí no meu perfil, me siga as regrinhas
para que eu possa entregar para você esse presente, viu? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que sobre ti o Senhor levante o rosto e te dê a paz. Eu te abençoo em nome de Jesus. Um grande abraço, que você tenha uma noite aí abençoada. E você que está assistindo qualquer hora do dia, tenha um dia abençoado no canal do YouTube.